dedicando nossos estudos ao pedido de Refuah Shlema para Rivka Bat Esther, pede também para David Ben Malka Chaya e para o querido Ezra Ben Sarah, Refuah Shlema para todas as pessoas que vêm no nosso pensamento e no nosso coração, que a gente sabe que estão precisando de cura nesse momento. Perek Gimel, Mishnah Bet. Rabbi Hanina, Sgan Kohanim Omer. Rabbi Hanina, o assistente dos Kohanim, diz: Hevei mitpalel bishloma shel malchut. Você deve rezar pela paz, pelo bem-estar, mas principalmente pela paz, bishloma. Shloma vem de shalom, então pela paz, mas como expressão quer dizer o bem-estar, né? Eu pergunto uma aulinha de hebraico aqui rápida. Eu encontro alguém na rua, falo Shalom, ma shlomcha, como vai? Na verdade é como vai sua paz, mas a expressão em si significa a mesma coisa que a gente fala, e aí, beleza? Alguma coisa assim. Então, reza pelo bem-estar do Malchut, do governo, ou do reino, né, no caso. Sheil maleh mora'a, pois sem o seu temor, ish al re'eu haim belao. A pessoa sobre a outra iria se engolir vivo, iria devorá-lo vivo. Quer dizer, sem um governo, sem uma organização mínima da sociedade, os seres humanos não conseguem respeitar o limite de um do outro e acabam devorando a si mesmos. Muito interessante a linguagem que a Mishnah traz para comentar isso. Se a gente não tem uma organização social, a gente não tem nada. Infelizmente, o que vai falar mais alto é o nosso aspecto animal. Rabbi Hanina ben Teradion Omer, Shnaim sheyoshvin ve'en benehem divrei Torah, harei ze moshav letzim. Duas pessoas que estão sentadas, normalmente que estão sentadas se alimentando, mas aqui ele só diz sentadas, e não está acontecendo entre eles divrei Torá, não estão rolando entre eles palavras de Torá. Eis então uma reunião de frívolos, de palhaços. Sheneemar moshav letzim lo yashav, como diz no primeiro Teilim, na reunião dos perversos, dos frívolos, dos palhaços, não deverá se sentar. Aval Shnaim sheyoshvin ve'yesh benehem divrei Torah, shechina sheruya benehem. Agora, duas pessoas que estão sentadas juntas e existe entre eles palavras de Torá estão sendo trocadas por eles. Então, Shechina Shruya Benehem. Então, a Shechina, a presença divina, Shruya Benehem, se manifesta entre eles. Sheneemar, Az nidberu yirei Adonai ish el reu, vayakshev Adonai vaishma, vaikatev sefer zikaron lefanav, leirei Adonai ulechoshvei shemo. Vamos traduzir esse versículo. Malachi, capítulo Gimel, 3. Malaquias 3. Então os que temem ao Eterno falavam uns aos outros e o Eterno atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Eterno e honrem o seu nome, certo? Ou seja, tudo isso vai sendo registrado. E para aqueles que falam o seu nome, então Deus se manifesta. En li ela shenai, minyan sheafilu echad sheyoshev ve'osek batorah, shakadosh baruch hu kovea lo sachar, sheneemar yeshev badad vidom ki natal alav. Porém, de onde podemos concluir que mesmo quando um só estiver sentado ocupando-se de Torá, também terá a recompensa do Santíssimo, bendito seja, do versículo em Eichá, em Lamentações 3, que diz, embora sente sozinho e medite em silêncio, ele receberá a recompensa. Versículo aqui de Eichá, Lamentações. Vamos traduzir então um pouquinho e começar as leituras do Havruta da Rede primeiramente. A gente falou, reza pelo bem-estar ou pela paz do governo, pois sem o seu temor os homens devorar-se-iam vivos. Vocês me perdoem se eu toco no assunto de política aqui, mas judaísmo e política estão intimamente conectados. Quem não concorda vai estudar judaísmo. Simples assim. Mas reza-se bem pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor os homens devorar-se-iam vivos. Desde que o atual governo se elegeu, a gente vê na política que não existe temor, respeito algum. E, lamentavelmente, a gente vê os seres humanos, se é que dá para chamá-los assim, se devorando vivos em âmbito político, sendo totalmente antidemocráticos e não permitindo que o país avance. Isso está muito claro em alguns memes que são colocados na internet, como, por exemplo, um passageiro de um avião torcendo para o piloto cair o avião, derrubar o avião.
Como assim? Você tem que torcer para chegar em segurança, você tem que torcer, independente de quem é o piloto, para que o avião consiga fazer sua viagem da melhor maneira. Porque se você não tiver esse temor, esse compromisso mínimo, os homens se devorar-se-iam vivos. Os seres humanos vão se devorar vivos, é o que está acontecendo, é essa bestialização. E eu digo, isso que acontece, isso começa com um lado, contra o outro lado que tentava assim surgir, e agora, de repente, a gente tem os dois lados, a gente tem dois extremos. E eu não estou querendo ficar no meio, nem ser isentão, não é assim que eu quero colocar a coisa, mas você vê as pessoas mudando radicalmente de posição de um dia para o outro e começando a acusar, e começando a... Não é assim, gente, não é assim. A gente tem que ter, primeiramente, responsabilidade e temor, respeito ao governo, porque independente ao governo que é, a gente tem que torcer para ele dar certo. E a maioria das pessoas que hoje são favoráveis ao governo, ainda que fossem totalmente desfavoráveis aos anteriores, nunca torceram para eles darem errado. Apenas apontavam as maracutaias e as roubalheiras que fazem o país dar errado. Então isso tem que ficar muito claro. Se a gente não tem um mínimo de vínculo com o governo, se os seres humanos não têm, eles acabam fazendo isso, acabam perdendo a noção. E o que acontece quando a gente perde a noção? Vamos aprofundar um pouquinho mais. O que aconteceu logo depois do dilúvio? Né? Deus institui para Noah 7 leis e fala, olha, você tem que ter uma organização social. O ser humano se devora vivo sem isso. O mundo, se eu não tivesse feito o dilúvio, mandado o dilúvio para o mundo, ele ia se destruir. Talvez de uma maneira tão cruel e grave que não daria para voltar atrás. Então é muito importante a gente pensar nisso. Tem que haver. E nesse ponto, por enquanto, Israel ainda dá um exemplo pra gente, porque por mais que haja a divisão política como existe em qualquer lugar, e isso ainda é normal, eles ainda têm um mínimo de senso humano, de decência, de compromisso com a verdade, não com ideais secundários, não judaicos, por exemplo. Então isso tem que ficar muito claro, e é por isso que, com todo respeito, não dá para tolerar essa ignorância da vertente contrária, querendo distorcer, deturpar, porque não é esse nunca foi esse o propósito. E com certeza agora, muito menos. Então devemos rezar pela paz do governo. Vejam o que eu escrevi aqui 8 anos atrás. Mas não do corrupto. Pois a paz é tudo que eles querem para roubar tranquilos. O sentido é que devemos rezar para que exista uma estabilidade entre os povos. Seja de um país, seja de uma cidade, ou até mesmo de um continente inteiro. Seres humanos têm na sua essência uma natureza animal. E por isso devemos seguir leis de cunho social, moral ou religioso para poder coexistir em segurança. O Talmud no Tratado de Avodah Zarah, na folha 54, verso, entende que os seres humanos são como peixes do mar, onde os maiores simplesmente engolem os menores. É necessário refletir sobre esse tema tão marcante que nos é extremamente familiar. Como isso já ocorre, inclusive a nível comunitário, talvez seja necessário compreender o estudo assim. Reza pela paz dos rabinos e líderes comunitários e empresariais. Ou então vamos cobrar deles de todos os valores éticos tão importantes e primordiais que representam para nós, ou deveriam, um princípio de fé, como povo e como ser humano. Ele está dizendo o seguinte, que na verdade a ideia da gente rezar pelo governo é mais para que a gente tenha uma referência, uma organização, para que as coisas tenham estabilidade e não venham a se sobrepor contra nós. E assim também qualquer tipo de organização, assim também na organização comunitária, como a gente reza todo Shabbat, a gente faz aquele Misheberach, aquela bênção da congregação, e a gente fala, e assim também abençoe a todos aqueles que se dedicam às demandas do coletivo, quer dizer, isso também é uma liderança em si, isso também é dar um passo à frente, isso também é importante para que a gente entenda a dinâmica. E vejam isso que o Talmud menciona no Tratado de Avodah Zarah, que nós somos como peixes no mar, onde os peixes maiores comem os peixes menores. Eu queria dar 2 exemplos aqui. Isso normalmente alguém com tendências ideológicas mais à esquerda poderia dizer assim, olha, isso aqui é exatamente o capitalismo, porque quem tem dinheiro explora quem não tem dinheiro, e aí vive-se da cultura da exploração. Beleza, pode falar isso aí, essa ladainha é sempre a mesma, e normalmente é mentira. É o seguinte, isso é muito mais comparável a ideias comunistas, onde todo mundo tem que ser igual, igualmente pobre, igualmente dependente do Estado, e todo mundo que é do Estado é beneficiado e ganha tudo. Então o peixe grande, que é o Estado, engole os peixinhos pequenos. Ou mesmo o corporativismo, que é o que a gente vê muito em governos de influência socialista, que é apoiar as grandes empresas e deixar que elas governem o país.
e os peixes pequenos sempre virando comida dos peixes grandes. Isso é o que acontece exatamente no Brasil. Aqueles blocos empresariais, JBS da vida, de repente se tornam os maiores grupos empresariais do mundo. Os caras falam, meu, que empresários geniais. Quando você vai ver, quem tá bancando eles somos nós. Em detrimento da nossa pobreza e do nosso sofrimento, né, Lulu? E esse é só o primeiro pedaço da Mishnah. Na segunda parte, interessante. Na primeira parte da Mishnah, a gente está falando para um certo alinhamento, ou para pedirmos paz para a governança, para as lideranças. Isso, obviamente, em situações normais, onde a paz da liderança significa que todos nós, liderados, estaremos em paz também, que a civilização, a sociedade vai estar feliz. Isso a gente falou no começo. E na segunda parte, a gente falou o quê? Sobre pessoas que se sentam juntas e não estudam a Torá, quer dizer, ou estudam. O que acontece em cada uma das situações. Por que duas pessoas que se sentam juntas devem falar palavras de Torá sempre? Por que pessoas que sentam juntas devem falar palavras de Torá sempre? Porque a Torá é a manifestação da vontade de Deus nesse mundo, ou mesmo o guia para que sigamos por esse caminho, que é, em princípio, segundo o próprio Pirkei Avot, nesse capítulo 3, onde ele vai citar, entre outras afirmações, um famoso sábio chamado Rabbi Hanina ben Dossa, que diz: todo aquele que agrada a humanidade, agrada o Criador. Então, a gente estudar a Torá, a gente se preparar, se condicionar para sermos pessoas melhores, é uma maneira, obviamente, de agradarmos a humanidade e, por consequência, agradarmos o Criador também. O comentarista Ikar Tosfot Yom Tov comenta no estudo que isso se baseia em um escrito da obra de Provérbios que diz: a bondade de Deus se estende pelo mundo sobre seus tementes. E acrescenta que podemos também concluir do versículo que todo aquele que carrega consigo o fio da bondade sincera, o fio, certamente deve ser considerado temente a Deus. Olha que interessante, gente, a bondade sincera. Por que duas pessoas que se sentam juntas, elas têm que estudar a Torá para ter a presença divina? E normalmente a gente vai explicar sentar juntas por sentar para fazer uma refeição. Então por que a Torá tem que aparecer? Me lembro muito bem de uma explicação que dizia que na antiguidade as pessoas elas se reuniam para fazer as idolatrias. Então justamente essa ideia, que se a gente se reúne, que a gente se reúna para fazer santidade, não para fazer idolatria, que seria o contrário da santidade. Vamos seguir aqui na ordem do Bartenura. Primeiramente, ele fala que você deve rezar pela paz do governo. Ele fala mesmo dos povos do mundo, quer dizer, não só do teu governo, não só do nosso governo judaico, também dos governos do mundo, de acordo com Bartenura. A comparação dos peixes grandes com os peixes pequenos, ותעשה אדם כדגי הים, מה דגים שבים, כל גדול מחברו בולע את חברו, אף בני אדם מלמא למוראה של מלכות, כי גדול מחברו בולע את חברו. Ele fala exatamente, ele cita Habacuc, né, o profeta Habacuc, no capítulo Aleph, capítulo Perek Aleph, que fala o seguinte: e farás o homem como peixe do mar, como os peixes do mar, o maior come o menor, engole o menor, assim também o ser humano, se ele não tiver o temor do reino, do governo sobre si. Irei a Hashem el Reu, a gente viu isso no versículo de Malachi, capítulo 3. Harei kan shnaim. Onde a gente aprende que é pelo menos dois, porque a gente citou o versículo em Malaquias, em Malachi, que fala pessoa para com o seu semelhante. Para que seja possível a pessoa com o seu semelhante, é necessário que hajam no mínimo duas pessoas. Então, daqui vem essa ideia, ele aponta para nós. Ele vem trazer aqui a explicação do Vaidom. Embora sente sozinho e medite em silêncio, né, Vaidom, receberá recompensa. Lashon kol d'mamadaka. Esse silêncio quer dizer um som de uma lágrima fina, de um choro de emoção, não necessariamente aquele choro compulsivo. E ele receberá recompensa, que ele netinat kol Torá kula haita ba'avuro bilvad. Como se a Torá inteira tivesse sendo dada por conta dessa pessoa específica, quer dizer, tem um propósito no estudo individual também. Quando a pessoa estuda individualmente a Torá, é considerado como se a entrega da Torá fosse pelo mérito daquela pessoa. Olha.